Bem, pessoal, vamos para a nossa sétima videoaula sobre geometria analítica e vamos hoje aprender como é que se faz, como é que se encontra a equação da reta, uma vez que você conhece um ponto e conhece também o coeficiente angular. De mão dessas duas informações, como é que eu faço para encontrar a equação da reta? Tá certo? Então vamos lá. A equação da reta, conhecendo dois pontos, é dada da seguinte maneira. Digamos que você tenha o m, que é o coeficiente angular, e você conheça um ponto P sobre essa reta, cujas coordenadas são x0 e y0. Tá certo? Lembrando que o coeficiente angular nós vimos na aula passada. Então, se você conhece um ponto P e o coeficiente angular, a equação dessa reta ela é dada pela seguinte fórmula: y menos y0 igual ao coeficiente angular que multiplica x menos x0. Então, isso daqui é a equação da reta, uma vez que você conhece um ponto e o coeficiente angular. Vamos aplicar isso nesse exemplo aqui, ó. Você tem o coeficiente angular que é menos 2 e você conhece um ponto que está sobre essa reta, que é 1 menos 2. Aí você vai aplicar essa fórmula aqui, ó. Y menos y0 é igual ao coeficiente angular que multiplica x menos x0. Então vamos lá, ó. Quem é o ponto? Então isso aqui é x0, isso daqui é y0. Vai ficar como? Vai ficar y menos, quem é y0? Menos 2. Coeficiente angular também é menos 2, que multiplica x menos x0. Esse x0 é o x do ponto, que no caso é 1. Fazendo as contas aqui, ó, fica menos por menos dá mais, então fica y mais 2 igual a menos 2x, ó, porque aqui eu vou multiplica por esse e multiplica também por esse. Então, menos 2 vezes x dá menos 2x. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. Então, agora, podemos isolar o y para encontrar a equação na forma reduzida. Vai ficar como? Vai ficar menos 2x mais 2 menos 2. Ou seja, isso aqui nós podemos cancelar. E a equação da reta vai ser quem? Vai ser y igual a menos 2x. Então, essa daqui é a equação da reta, que tem o ponto 1 menos 2, passa pelo ponto 1 e menos 2, e o coeficiente angular é menos 2. Então, você aplica nesta fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, na verdade, ela vem dessa daqui, ó. Lembra da fórmula de coeficiente angular, que era y2 menos y1 dividido por x2 menos x1? Então, vem exatamente dessa forma. Fixa um ponto, tá certo? Que é o ponto x0 e y0, e esse outro ponto vai ser variável. Então, quando você multiplica aqui cruzando, ó, vai dar exatamente isso. Então, vem dessa fórmula aqui. Ok? Então, vamos para mais exemplos. Então, ó, vamos para o exemplo B, tá certo? No exemplo B, temos aqui a reta, ó, temos o gráfico dela, tá certo? Então, essa reta, ela passa por esse ponto aqui, ó. Que ponto é esse? Quais são as coordenadas dele? As coordenadas desse ponto é 4, 5. Então, nós sabemos que este ponto, que essa reta passa pelo ponto 4, 5. Nós precisamos também saber o coeficiente angular. Nós não temos o coeficiente angular, nós temos a inclinação da reta, que é 45 graus. Mas nós sabemos que o coeficiente angular, que nós chamamos de m, é a tangente da inclinação, ou seja, a tangente do ângulo. Tangente de 45 é 1, ou seja, o coeficiente angular é 1, porque a tangente de 45 é 1, e o coeficiente angular é a tangente do ângulo, e esse ângulo é exatamente a inclinação. Bom, aí agora nós vamos aplicar nesta fórmula aqui, ó, y menos y0, m que multiplica x menos x0, tá certo?
Vamos fazer as contas. Vai ficar y menos y0. Y0 é esse daqui, ó, y do ponto. E x0 é esse aqui, ó. Então vai ficar y menos 5. Coeficiente angular é 1, que multiplica x menos 4. Tá certo? Vai ficar y menos 5 igual a 1 vezes x dá x, 1 vezes 4 dá 4. No caso fica menos 4. Aí você coloca isso na forma reduzida, vai ficar assim, ó, y igual a x menos 4, aí passa para lá mais 5. Y é igual, fica x menos 4 mais 5, é como se você tivesse uma dívida de 4, mas depositar 5. Então fica com um saldo positivo de 1. Então a equação da reta que passa pelo ponto 4, 5 e faz um ângulo de 45 graus com o eixo x é essa equação aqui. Ok? Vamos adiante. Bom, isso daqui é interessante. Ó. Eu conheço algum ponto desta reta? Bom, conheço. Vejam só, que ponto é esse daqui? Bom, eu sei que o y desse ponto é 5, tá certo? Porque é a altura onde ele passa, tá certo? E quem é o x desse ponto? Veja que não teve deslocamento no eixo x, ó. Esse aqui é x e aqui é y. Então não teve deslocamento, aqui é 0, ó. Então esse ponto aqui na verdade é o ponto 0, 5. Então eu já tenho um ponto, tá certo? E o meu coeficiente angular vai ser a tangente do ângulo que o gráfico faz com o eixo x, no caso 150. Quanto é a tangente de 150? Aí você deve dar uma recordada aí, lá em ciclo trigonométrico, você tinha aqui um ciclo trigonométrico, né? Não sei se você lembra lá, mais ou menos assim. Você tinha aqui, ó, o 150, aqui você tem o 30, né? Aqui, ó, aqui é 30, ó. Tá certo? Então esse pedacinho que vai daqui é 30 graus. Então, ó, 150 vai estar aqui, ó, porque daqui para cá também dá 30, porque aqui não é 180, ó. Aqui é 180. Então aqui vai estar o 150. Aqui está o 30. Então a tangente de 30, a tangente de 150 vai ser menos a tangente de 30, tá certo? Menos a tangente de 30. Você depois dá uma revisada aí nos assuntos do segundo ano, tá certo? O objetivo aqui não é ensinar assunto de segundo ano, tá certo? Tangente de 30 a gente sabe que é raiz de 3 sobre 3. Então vai dar menos raiz de 3 sobre 3, que é quem? O coeficiente angular. Mas eu quero encontrar a equação da reta. Então vamos lá. Para encontrar o coeficiente angular, para encontrar a equação da reta, eu preciso do coeficiente angular, que eu já tenho, e preciso também de um ponto, que no caso eu também tenho, que é x0, y0. Aí eu vou aplicar onde? Vou aplicar naquela formulazinha que eu tenho. Y menos y0 é igual a x, é igual a m, que multiplica x menos x0. Tá certo? Então vai ficar y menos y0, é o y do ponto, que no caso é 0. Então fica y menos 0. Igual, aí vai ficar o coeficiente angular, que é menos raiz de 3 sobre 3, que multiplica x menos x0, que no caso é o x do ponto. Opa, aliás, perdão aqui. O y0, na verdade, é o segundo elemento do par ordenado, que no caso aqui é 5. Então fica y menos 5, perdão aí. Então aqui é 5, fica y menos 5. E o x0 que é 0, porque o ponto é quem? O ponto P é o ponto 0, 5. Esse ponto aqui, ó. Então vai ser quem? Vai ser 0, vai ser o x, e o 5 vai ser o y. Pronto, vamos lá. Vai ficar quem? Vai ficar y menos 5 igual a... vai ficar assim, ó. Menos raiz de 3 sobre 3x. Porque aqui ó, eu posso cancelar, dá 0. Então eu posso colocar isso aqui na forma reduzida. Fica y igual a menos raiz de 3 sobre 3x mais 5.
E essa daqui é a equação reduzida da reta, desta reta aqui, ó, que passa pelo ponto 0,5, e o ângulo que ela faz com o eixo y é 150 graus. Bom, a gente já aprendeu aí nas aulas passadas como é que encontra a equação de uma reta, lá usando o determinante, quando você conhece dois pontos. Vamos agora aprender um outro método, que é o método usando o coeficiente angular. A gente sabe que o coeficiente angular ele é dado por quem? y2 menos y1 sobre x2 menos x1, repetido nas aulas passadas. Então, o coeficiente angular aqui, no caso, vai ser quem? Vai ser y2 é esse daqui é y1, esse aqui é x2 e esse aqui é x1. É só fazer as contas. 0 fica 2 menos 3, 2 menos 3. E aqui fica 0 menos 1, porque tem o menos da fórmula e o menos da abscissa aqui. Vai ficar assim, ó, 2 menos 3 dá menos 1. E aqui embaixo fica menos por menos, dá mais, e o zero você cancela. Então fica aqui, o coeficiente angular dá menos 1. Quando você faz essa divisão aqui, ó, menos 1 dividido para 1 dá menos 1, porque menos por mais é menos. Aí agora sim você aplica na fórmula que a gente estava usando, ó, y menos y0 é igual a coeficiente angular que multiplica x menos x0. Essa fórmula aqui é quando você conhece um ponto e o coeficiente angular, tá certo? No caso aqui você está com sorte, porque você conhece dois pontos, tá certo? Você conhece dois pontos. E que ponto eu vou usar? Bom, use qualquer um dos dois, tá certo? Qualquer um dos dois que você usar vai dar a mesma equação. Eu aconselho você a usar o que for mais fácil. Ó. Perceba que o ponto N, ó, não temos sinais negativos, então você não vai precisar se preocupar com a relação do sinal. E temos um zero que vai se anular aí com alguma coisa. Então vamos usar o ponto N, tá certo? Vamos usar o ponto N. Então vai ficar assim, ó, y menos 2, que é o y0. O coeficiente angular é esse que a gente encontrou aqui, ó, vai ser menos 1, que multiplica x, que no caso é 0. O x aqui é variável, eu vou deixar aí, tá certo? O x aqui é variável, eu vou deixar. Vai ficar x menos o x0, que no caso é 0. Vai ficar assim, ó, y menos 2 igual a... Bom, isso aqui eu cancelo, né? 0 numa soma não faz diferença. Então vai ficar assim, ó, menos 1 vezes x dá menos x. Agora vamos deixar na forma reduzida, ó. É deixar o y isolado. Fica y igual a menos x, passa para lá, mais 2. Isso daqui é a forma reduzida da equação que passa por esses dois pontos aqui. Tá certo? Bom, aqui já está a nossa resposta, é uma resposta correta, tá certo? Mas se você ficar na dúvida, será que se eu usasse o ponto M também daria certo? Daria certo do mesmo jeito. Como é que seria com o ponto M? Seria y menos y0. Quem é o y0? É 3, tá certo? Igual, o coeficiente angular não muda, tá certo? Mesmo dando ponto. E aqui fica x menos, aí agora, ó, 1. Então fica mais 1, quando você fizer a relação do sinal aqui. Tá certo? Então vai ficar assim, ó, y menos 3 menos 1, que multiplica x mais 1. Relação do sinal aqui, ó. Fica y menos 3 igual a menos x, menos 1 vezes x dá menos x, menos 1. Tá certo? Para isolar aqui o y, basta que você passe o 3 para o outro lado. Fica menos x mais 1, aliás, mais 3, né? Passa para lá mais, menos 1. Não é isso? Então fica y igual. Aí aqui, ó, é só você resolver aqui, ó. Fica menos x. Deixa eu apagar aqui. Menos x, você repete, né? Tá certo? 3 menos 1 dá 2. Então fica menos x mais 2. E perceba que a equação é absolutamente a mesma. Então qualquer ponto da reta que você usar vai dar certo. Então isso aí é eu lhe ensinando a calcular a equação da reta, uma vez que você conhece o coeficiente angular e um ponto. Lembrando, se você não conheceu o coeficiente angular, mas conheceu o ângulo,
a tangente do ângulo é o coeficiente angular. Então não tem problema, faça como eu fiz aqui. Se você, no caso, conhecer dois pontos, você pode usar os dois pontos para encontrar o coeficiente angular, como vimos na aula passada, tá certo? Então dê uma olhadinha aí, tá certo? E você deve ter alguma dificuldade aí em tangente, então dê uma olhadinha aí nos assuntos do segundo ano, tá certo? Se você ficou com dúvida na tangente de 150, dá uma olhadinha nos assuntos do segundo ano. Aquele abraço, espero que você tenha compreendido. Se compreendeu, se inscreva no canal, deixe sua curtida no vídeo. Aquele abraço, até mais.